Olá, sejam bem-vindos a mais um no Covil do Off Game. E hoje nós vamos falar sobre os dois clássicos que vão acontecer: Napoli e Milan, Barcelona e Girona. E fiquem aqui porque vai ter sim as opções do Caveirinha. Para quem não conhece, vai ter que assistir o vídeo anterior para acompanhar a história do Caveirinha, mas hoje ele vai fazer outras entradas. E claro, para falar sobre esses clássicos, o Sexo vai falar com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos encarar aqui esse primeiro final de semana após data FIFA. Ai, que data FIFA doida pro Brasil, hein, Brasil? Ai, ai, ai. Um negócio assustador, meu Brasil. Eu ainda estou em dúvida se faltou jogo ou se faltou porrada. Não sei o que faltou, mas alguma coisa faltou. Não é verdade, Brasil? E E final de semana doído não, né. Talvez um final de semana que mostrou, se é que alguém ainda tem alguma dúvida, né, acho que agora não resta a menor dúvida, o Brasil está numa prateleira abaixo da principal prateleira do futebol mundial. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, né. Aí, para quem ainda gosta de acreditar no chapeuzinho vermelho, pode ser que ainda não entendeu o recado dessa data FIFA. Vamos que vamos falar de final de semana. Primeiro final de semana depois da data FIFA, com dois clássicos, um clássico super tradicional na Itália. O Napoli recebe o Milan num confronto de norte contra o sul da Itália. Tem muita representatividade esse jogo, desde a época de Maradona contra a trinca holandesa do Milan. Então, se vocês nunca tiveram a oportunidade de assistir, talvez um Napoli-Milan de verdade, vale a pena voltar aí e dar uma procurada nesses jogos que eram maravilhosos e espetaculares. E temos um clássico também na Catalunha, um clássico já mais moderninho, com menos história, menos tradição que, obviamente, Napoli e Milan, que é o Barcelona e Girona, mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Hora e vez de começar pela Itália, né? Vamos começar pela Itália, vamos começar falando desse Napoli-Milan aqui. Vamos entender quem é esse Napoli-Milan. Vamos entender esse Napoli-Milan em termos históricos. Em termos históricos, eles já se enfrentaram 157 vezes no Campeonato Italiano, num jogo que representa bastante o confronto entre o sul e o norte da Itália. Para quem não conhece a Itália, tem algumas briguinhas ali entre norte e sul. E o Napoli, representante do Sul, mandou já 78 vezes este clássico contra o Milan, das quais o Napoli saiu vitorioso 29 das 78 vezes, enquanto o Milan venceu 26 das 78. Veja que mesmo no campo do Napoli é um jogo equilibrado, é um jogo em que o Milan consegue resultados, sim, por que não? Vamos ver aqui num corte mais recente se isso é verdade. Se o Milan faz jogos bons, se o Milan faz jogos interessantes lá no sul da Itália. Quando a gente pega os últimos 5 confrontos, por exemplo, claro que um deles inclui aqui um, um jogo muito interessante entre eles pela Champions League. O Milan venceu 3 dos últimos 5 e o Napoli em casa não venceu nenhuma vez. Nenhuma vez. Então veja que isso se estende para o sexto jogo e que o Napoli não vence o Milan em casa desde 2018. Então, obviamente que a gente está falando de uma vitória do Napoli aqui esse final de semana, seria uma vitória gigantesca, porque o Napoli não vence o Milan jogando em casa desde 2018. Onde ele ganhou o primeiro dos 3 jogos, as 3 vitórias que ele, Napoli, tem
nos últimos 10 confrontos. Então, obviamente, apesar de historicamente ser equilibrado, ali com 29-26 em vitórias para o Napoli, isso não acontece nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Napoli venceu só 3 vezes. Então, o Milan costuma se dar muito bem quando vai ao sul do país enfrentar o principal time de lá. Dias difíceis para o Napoli, que vai tentar quebrar, obviamente, esse tabu aqui. Ah, mas agora o Napoli vai quebrar esse tabu porque o time do Napoli agora é melhor, porque o time do Milan tem uma defesa ruim, isso é verdade, mas vale lembrar que o Napoli teve times, inclusive esse da Champions League, muito melhores que os do Milan, e o Milan foi muito bem nesses últimos 10 jogos, com direito a uma goleada por 4-0 do Milan lá dentro do estádio Maradona. Então, primeiro jogo historicamente equilibrado. Recentemente, o Milan está melhor no confronto, mas é impossível ir para esse confronto e não olhar a tabela. O Napoli é o vice-líder do campeonato, briga pelo título com a Inter, e o Milan ocupa só a nona colocação. O Milan está tendo que fazer muita força para sonhar com qualquer tipo de vaga europeia para o ano que vem. A temporada do Milan é extremamente decepcionante. Napoli em casa é o segundo melhor mandante do campeonato, só perdeu 2 vezes em 14 jogos, toma menos de um gol por jogo quando está em casa, enquanto o Milan, como visitante, só tem 6 vitórias em 14 jogos. Um time que tem um ataque decente, faz 1,5 gols por jogo, mas toma 1,5 gols por jogo também. E aqui a gente está falando do Napoli, que tem uma defesa super sólida. Normalmente, quando você tem esse tipo de confronto, você vai enfrentar uma defesa super sólida, com tendo você, no caso do Milan, uma defesa que toma quase 2 gols por jogo. Como é que você vai levar esse jogo para frente? Então, aqui o grande segredo desse jogo aqui, a grande sacada é se o Milan vai conseguir fazer essa evolução defensiva para encarar o Napoli dentro do estádio do Napoli. Acho que esse ano é uma parada bem difícil para o Milan, então, na minha opinião, aqui, Napoli favorito para esse clássico na Itália, mesmo não vencendo o Milan desde 2018, parece que dessa vez chegou a hora. É o time do Napoli, talvez, mais equilibrado em relação aos times do Milan, principalmente defensivamente, que a gente tem nos últimos anos. O Tony Conte está lá e a gente sabe que os times do Conte são times que se defendem bem. Para mim, Napoli favorito nesse primeiro jogo aqui contra o Milan. E aí a gente tem o confronto na Espanha entre Barcelona e Girona. Esse jogo, sempre lembrando, vai ser disputado em um campo neutro, porque o Barcelona não está mandando seus jogos no Camp Nou essa temporada. Aqui um jogo que é um clássico dentro da Catalunha, porém que não tem tantos confrontos recentes. São só 4 confrontos com o mundo do Barcelona. Então, muito pouca coisa aconteceu, mas é bom, é interessante uma coisa sobre esses confrontos. Às vezes a gente fala, teve 4 confrontos com o mando do Barcelona. As pessoas já logo imaginam, ok, 4 vitórias do Barcelona. Não, 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 de jeito nenhum. Barcelona venceu só uma vez, o Girona venceu uma vez e a gente tem 2 empates aqui. E o último jogo no campo do Barcelona, goleada do Girona por 4-2. Mas o Barcelona também tem sua goleada no confronto. 6-1 na vitória que ele tem sobre o Girona. Um confronto que tem poucos jogos, mas que nesses poucos jogos mostrou bastante equilíbrio. Mas, obviamente, a gente está falando de uma época que a gente pegou um Girona bem competitivo. Não é o que acontece esse ano aqui na Espanha, né? Esse ano aqui na Espanha é completamente diferente disso. O Barcelona é o líder do campeonato com um jogo a menos em relação a Real e Atlético de Madrid. Tá? Tem o mesmo número de pontos do Real, mas tem um jogo a menos. É de longe o melhor ataque da liga. Tem uma defesa que não é a melhor da liga, mas é uma defesa respeitável.
Enquanto que o Girona tem uma queda absurda nessa temporada. Ele sai de um time que foi a Champions League, uma equipe que agora está só em 13º lugar. Claro, o grande problema do Girona não é o seu ataque, o grande problema do Girona é a sua defesa. E por que isso é tão importante? Porque vai enfrentar não só o melhor ataque da Espanha, como um dos melhores ataques da Europa inteira. Praticamente aí 3 gols por jogo faz esse Barcelona, que jogando em casa, apesar disso que eu falei, já perdeu 3 vezes há pouco tempo, perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1. Mas, obviamente, o Girona está bem longe de ser o que é o Atlético de Madrid. Fora de casa, o Girona jogou 14 vezes e venceu só 3. Uma defesa lamentável de tudo, toma 1,5 gols por jogo praticamente, e um ataque que faz menos de um gol por jogo. Aqui o Girona enfrenta um mismatch horrível. É um ataque ruim enfrentando um ataque bom, e o time que tem um ataque ruim tem uma defesa pior que o ataque. Então é muito difícil para o Girona bater de frente com esse Barcelona. É impossível já falar de qualquer outro tipo de perspectiva para esse jogo aqui que não seja o Barcelona muito favorito a ganhar o jogo. Talvez a grande questão desse jogo não é se o Barcelona vai ganhar ou se ele é favorito, é aonde está Rafinha, o grande boxeador brasileiro. Nesse momento bem escondido, imagina, porque olha, a vergonha foi grande, viu? Uma vergonha coletiva totalmente desnecessária para nós, torcedores brasileiros. Foi um jogo realmente para esquecer ou para nunca esquecer, né? Para lembrar do que se tornou a seleção brasileira. Mas aqui no Barcelona são outros 500, outro jogo, outro Rafinha também em campo, né? Até porque temos meio de campo no Barcelona, coisa que eu não vi até agora no Brasil. Mas Também temos Rafinha sem luvas de boxe. também temos Rafinha, sim. Apesar que ele bate bem também. Bate bem. Sempre toma seu cartãozinho. Mas para ele, contra os hermanos, não deu. Bom, aqui nos nossos palpites, vou falar aqui bem rapidinho. A gente fez uma duplinha nesse clássico. Então, Napoli e Milan, over 1,5, numa odd de 1,30. E Barcelona, handicap asiático, menos 1,5. Ou seja, tem que vencer por 2 gols de diferença, 2-0, 3-1. E por aí vai. Essa duplinha aqui deu uma odd 2,24 quando foi executada. E claro, agora temos que falar dele, do Caveirinha. Quem não sabe do que a gente está falando vai ter que assistir o vídeo anterior em que a gente apresentou o nosso amigo Caveirinha. Mas ele tem, para resumir, ele é um cara que é sempre contra tudo e todos, tentando buscar o inacreditável. E isso faz parte de um projeto antigo que tem lá no Instagram do CX, em que ele fazia com várias modalidades, sempre nesse mesmo intuito aí, de buscar o inacreditável para o nosso amigo Caveirinha. E ele tá de volta. E o que ele vai fazer para esses 2 joguinhos é under 0,5 gols Napoli e Milan. Ou seja, 0-0. E no joguinho de Barcelona e Girona, vitória do Girona, odd 9. Ele está realmente buscando o inacreditável. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Análises maravilhosas para os 2 clássicos que vamos ter no final de semana. Os nossos palpites foram esses aí. E a gente se vê em breve.